Ah, aqueles 90 ninhos lá que foi encontrado na Índia. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Foi uma descoberta muito interessante. Muito, muito boa mesmo. E aí? Essa foi a que você mais gostou, então, desse mês? Aham. Incubadora de dinossauros com 92 ninhos e mais de 250 ovos é descoberta na Índia. 92 locais de nidificação, ou seja, locais em que o dinossauro faz um ninho, com um total de 256 ovos de dinossauros fossilizados. Tá? Mas os ninhos e os ovos estão ajudando os pesquisadores a entender melhor um dos maiores dinossauros que já vagavam pela Índia. Lá na Índia, tinha muito titanossauro, que é o mesmo dinossauro de pescoço comprido que a gente tem por aqui. É a mesma linhagem. Né? Vale lembrar que a Índia, no período Jurássico, por exemplo, ela estava aqui pertinho da África, pertinho da Austrália. É uma parte do continente que estava no hemisfério sul. Por isso que tem muito a ver com a nossa fauna do hemisfério sul. Né? Depois a Índia se separa, ela vai ficar isolada do resto do mundo durante o Cretáceo, à medida que ela vai se deslocar mais para norte, tá? Até chegar lá na Ásia. Né? Foram encontrados na formação Lameta, uma área do vale... Titã, né? Esses ninhos, né? De titanossauro, isso. Na pesquisa que eu li era de um titanossauro. Isso, do grupo dos titanossauros. Foram encontrados na Índia Central, tá? Do período Cretáceo tardio, no final do Cretáceo, que é mais ou menos a ideia a mesma idade dos titanossauros do Brasil, né? Que são ali do final do Cretáceo também. O que eu achei mais legal é que o trecho em que eles encontraram os fósseis tem cerca de 1.000 quilômetros de comprimento. Ou seja, não é só uma localidade. Não é um sítio paleontológico pequeno ali, que tem todos os ovos. Não, é toda uma região enorme na Índia Central. Por 1.000 quilômetros é muita coisa. É quase a distância... É a distância de Brasília até Juiz de Fora, mais ou menos, se eu não me engano. A minha distância até o Rio de Janeiro, pronto. Não, Rio de Janeiro é 1.200. Então é um pouquinho menos. Por isso que eu falei Juiz de Fora. Deve estar por aí. Então, fronteira. Ali na divisa, né, de Minas Gerais com o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, então imagina, Fio, ovos sendo encontrados daqui de Brasília até chegar em Juiz de Fora. Né? Parece que era uma grande área em que os dinossauros colocavam ovos. Né? Peraí que tem algumas perguntas aqui, ó. Esses ovos estavam em uma rocha vulcânica mesmo? Não sei. Não sei, Giovana. Não. Bom, não tem essa informação aqui. Qual é o material que estava preservando, tá? Mas eu encontrei algumas imagens dos ovos. Tá? Aqui um ovo. E aqui à direita seria um afloramento, né? A região da rocha. E aqui tem vários ovos. Aqui tem uma escalinha. E aí tem vários ovos. Não dá para ver direito, mas tem um circular aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Mais um. Várias bolinhas aqui. Cada círculo desse seria um ovo. Não tá lá muito bonito não, tá? A preservação não é das melhores. O Roberto está perguntando aqui. Quando se encontra um fóssil, completo ou não, se faz uma varredura ao redor do local, à procura de outros vestígios do fóssil ou não, para conseguir mais informações? E tem alguma dimensão? Sim, eu quando estou escavando, eu sempre faço uma procura maior ao redor, sim. Tá? Porque às vezes você encontra um fóssil em um ponto determinado, ele está ali, e você fica feliz porque encontrou o fóssil, mas talvez um pouquinho mais para frente, ali ao redor, já que é a mesma rocha, pode até ter fósseis melhores do que aquele que você encontrou, mais completos, melhor preservados. Então você sempre tem que andar numa área maior, tá? Não existe uma dimensão específica, qual que é a distância que eu tenho que percorrer ao redor. Mas o que eu faço? Eu dou uma olhada na paisagem, eu vejo até onde se estende aquela rocha que eu estou olhando, que eu encontrei o fóssil, e aí eu faço uma varredura em toda aquela área ao redor. Tá? Isso aí. Beleza? Muito bem. Então, vale lembrar que no Brasil a gente encontrou os paleontólogos brasileiros, especificamente acho que foi o Thiago Marinho, se não me engano, ou ele participou da pesquisa, ovos de titanossauros também,
na região de Uberaba, né? E eu acho que foi numa mineradora que o trabalho da mineradora expõe camadas de rocha. Então eles encontraram conjuntos de ovos em 2 camadas, mostrando que não só os titanossauros colocavam ovos ali naquele local, como se são camadas diferentes, são idades diferentes. Então significa que o titanossauro veio, botou os ovos ali no momento, depois no futuro voltaram no mesmo lugar e colocaram ovos de novo na segunda camada, né, mais acima. Então isso seria uma evidência de que eles retornariam aos mesmos locais sempre para fazer os ninhos. Isso foi uma descoberta de ovo de titanossauro recente também, feita aqui no Brasil. Né? E aí é na Índia agora uma descoberta similar. Né? É muito bom ver esse tipo de coisa. Né? E a gente vai cada vez entendendo melhor como que era esse ambiente do passado, como que eles colocavam esses ovos, como eram os ninhos, e tenta entender melhor esse processo reprodutivo, né? Porque aparentemente os dinossauros desse tipo, os herbívoros de pescoço comprido, eles não cuidavam dos filhotes. Eles provavelmente só colocavam os ovos e abandonavam os ovos. Eles não tinham essa condição de cuidar dos filhotes. Então, ver esses ninhos e estudar esse material ajuda a verificar se isso é verdade ou não, né? E de repente, até descobrir coisas novas a respeito disso.